A coisa mais comum para nós é não ficar ciente daquilo que se passa conosco. É algo muito geral isso. É um fator comum à maioria de nós. Estarmos inscientes da vida como ela está acontecendo. E isso tem feito com que coloquemos nomes, que classifiquemos condições, estados, sentimentos, emoções de uma forma equivocada. A gente coloca os nomes inapropriados para os estados. Essa questão de dar nomes é uma necessidade nossa para se fazer entender e também para entendermos o que está acontecendo. Então, é comum a gente dar nome às coisas e também a esses sentimentos e emoções. Só que a gente está dando nomes sem compreender aquilo. Todos os objetos, eles têm um nome. Foi dado um nome a esses objetos. Isso nos ajuda para não confundirmos uma cadeira com uma mesa. Todo mundo sabe a diferença entre uma cadeira e uma mesa. A gente usa a palavra cadeira para um determinado objeto e mesa para um outro. Aqui a questão sua pergunta, é a questão dos sentimentos. Eu tenho dito que nós não sabemos o que é alegria. O que nós conhecemos por alegria é um sentimento atrelado a uma certa satisfação, preenchimento de prazer, quando algo que gostamos acontece. Algo que esperamos desejosamente ocorre. Quando isso acontece, nos sentimos alegres. Mas qual será a verdade da alegria? Será um sentimento que se expressa nessa emoção de euforia, de riso, contentamento porque algo bom aconteceu? Qual será a verdade sobre a alegria? É aquilo que nos faz sorrir? A expressar a emoção dessa forma? Que é esse sentimento? Ou a alegria é algo mais profundo, mais significativo? Algo que a palavra não alcança? Usando essa questão da alegria como modelo, como exemplo, para estarmos mais próximos de algo mais contundente, mais comum e de maior relevância para nós, é investigarmos a questão do assim chamado sofrimento. A gente não sabe o que é o sofrimento. A gente dá nome a esse sentimento ou emoção. Aquilo que nos faz sofrer, chamamos de sofrimento. Mas o que é basicamente esse sofrer? A gente não sabe o que é sofrer. Quando você perde um ente querido, quando ele morre, ou quando o seu namorado vai embora, ou o seu marido foge com a melhor amiga, isso causa sofrimento. Então, parece que a gente sabe o que é o sofrimento, só porque a gente sofre. Mas a gente não sabe o que é, na verdade, sofrer. Como a gente não sabe, na verdade, o que é alegria. A gente fica dando nomes a esses estados para poder se situar, para poder explicar para nós mesmos, para explicar para outro alguma coisa que estamos sentindo, mas não sabemos o que é esse sentir, que chamamos de sofrer, ou chamamos de alegria. Nós não sabemos porque nós não temos
essa arte de se aproximar da experiência para olhar de perto o que ela representa aqui. Nós não precisamos ficar nomeando, mas precisamos compreender. Uma coisa curiosa com relação a essa coisa de nomear é porque esse nomear nos ajuda também não só a explicar para outros ou para nós mesmos, mas também para fugir. De alguma forma, a gente escapa, se separa do sentimento quando dá nome para ele. Então tem o sentimento e tem você, como duas coisas acontecendo simultaneamente. Não há duas coisas acontecendo simultaneamente. Quando a alegria está presente, mesmo essa alegria que nós conhecemos, que é a alegria de ganhar presente ou da satisfação num determinado desejo realizado, ou o sofrimento está presente porque algo ruim que eu não esperava que acontecesse, aconteceu, tanto esse sofrimento, ou esse sofrer, quanto essa alegria, quando eu me separo, eu não compreendo ele, eu não compreendo isso. Então, o ser humano, ele vive há milênios no planeta, mas sem nunca entrar em contato direto com o que ele sente, com esse sentir. Então, nós nos contentamos em dar nomes para explicar. Então, nós catalogamos esses estados internos ligado àquilo que sentimos, mas não sabemos o que é isso. E porque não sabemos, nós continuamos vitimados desses estados. Esses estados são atrelados a essa condição que nós sempre investigamos aqui com vocês, que é essa condição da ilusão de alguém presente aqui nesse instante. Não tem alguém presente aqui nesse instante. Não existe tal coisa como estados com nomes, como nós acreditamos. O que temos é o que está presente, é o que está surgindo, é o que está nesse momento aqui, nesse sentir. Não há alguém nesse sentir. Nós damos a esse sentir, a esse sentimento, um nome e nos separamos. Quando ele é agradável, prazeroso, nós queremos mais dele. E quando ele é ruim, desagradável, nós queremos nos livrar dele. Nós quem? Exatamente o elemento que estamos investigando aqui com vocês. O que é esse falso elemento na experiência, ou nesse instante, que é o instante do experimentar. Isso é algo fundamental se você realmente suspeita da possibilidade de ir além da ilusão do eu. Há uma vida possível para cada um de nós, uma vida livre desse sentir, que tem um nome a partir de alguém. A compreensão desse sentir, a verdade sobre isso, não tem nome. Existe algo que eu tenho dito que é bastante estranho. Não existe tal coisa. Esses nomes todos que temos dado a esses estados de sentimento, emoções, isso é ótimo para os psicólogos, para os terapeutas, para quem cuida de pessoas nesse sentido psicológico. É ótimo. Mas aqui, eu quero dizer que a vida, ela é o que acontece. E como ela acontece, ela não tem nome. Não tem nome. Um objeto tem nome. E precisamos do nome para aquele objeto. Como acabei de colocar.
Eu não posso confundir um livro com uma cadeira. Mas por que pegar esse sentir de dor, esse sentir de sofrer, e ficar dando nomes para ele? O que fazemos com isso é dar explicações. E a cada dia, insatisfeito com um nome para um determinado estado, nós ampliamos. Então não é só ansiedade, é ansiedade nervosa, é ansiedade de preocupação, é ansiedade. E vamos adicionando nomes a esses estados. E ficamos no campo das ideias, no campo teórico, no campo das palavras. Eu preciso da palavra livro para não confundir com cadeira. Mas eu não preciso da palavra ansiedade. O que a palavra ansiedade significa? É a antecipação de um futuro que não está aqui. O que é isso? É medo. Eu chamo de ansiedade. Chamo de antecipação com relação ao futuro. Chamo de medo. Chamo de preocupação. A mesma palavra. Ansiedade é preocupação. Preocupação é medo. E a gente fica assim, fazendo discursos com terminologias, com palavras, sem tomar ciência do que isso significa, do que isso representa aqui. Então isso nos distancia da compreensão da verdade sobre isso. Eu preciso tomar ciência da dor, que alguém chama de medo, o outro chama de ansiedade, outro chama de ansiedade de preocupação, ansiedade de... E vai. Essas terminologias aí eu não conheço, porque eu não sou especialista na área. Mas tem vários nomes para o medo. Vários nomes para a cólera. A gente chama de raiva, chama de nervosismo. E vai por aí. E a gente passa uma vida inteira intelectualizando algo que não está no campo das ideias, e sim no campo do sentir, do experimentar. E é nesse campo que está a possibilidade da compreensão. É isso que nós precisamos ver. E só conseguimos ver isso quando aprendemos a olhar sem o nome, a olhar sem a ideia, a olhar sem as crenças filosóficas, psicológicas, religiosas. Quando aprendemos a olhar, e esse olhar só é possível quando não existe um fundo para observar isso. Esse fundo que observa a experiência, esse fundo é o elemento que a gente aqui precisa descobrir o que ele representa. De outra forma, estaremos sempre na mesma situação, que é a situação ilusória da crença de existir como alguém capaz de controlar as coisas. Aqui no caso de se livrar do medo, se livrar da raiva, se livrar da ansiedade, da preocupação, dos traumas, das fobias. Os nomes são inumeráveis para o medo, para a dor. E a gente nunca entra em contato direto com isso. Pelas ideias, pelas palavras. Tudo bem aí, gente? Faz algum sentido isso? Ou não faz sentido nenhum? O que é isso? Você já pegou um sapo na sua mão? Ninguém faz isso. A não ser que um botânico, um biólogo, alguém que trabalha nessa área. Você
quer ficar longe de um sapo. Um pássaro você pega na mão. Você tem a alegria de pegar um pardal, um canário, um pequeno passarinho. Mas um sapo, para você é uma coisa asquerosa, ruim, feia. Você o olha a partir de um fundo. É esse o fundo. Há um fundo em nós que simpatiza com pássaros. E há um fundo em nós que antipatiza com sapos, aranhas. Esse fundo em nós, nesse sentido, é razoável. Mas nós temos um fundo psicológico. Não é só um fundo de memória, de história humana. A experiência com sapo não é agradável. Com pássaro é muito agradável. Então é uma experiência de memória. A gente sabe o que é. Mas nós temos uma estrutura psicológica de memória. E é dessa que a gente precisa se livrar. Porque ela está nos impedindo ter um contato com a vida, como ela acontece. E a não ser que você tenha um contato com a vida como ela acontece, você jamais ficará livre do eu, do ego, desse fundo. E é esse fundo que está sustentando exatamente esses estados dos quais você quer se livrar. Porque o seu movimento de se livrar é o movimento de resistir, de afastamento e de não compreensão do que o Estado significa, do que o Estado representa. Não existe tal coisa como uma separação real entre o que você sente e você. Não existe tal coisa como uma separação, como o pensamento em nós acredita existir. Não há separação entre aquilo que você vê e você na visão. Não há separação. Sem você vendo, não existe aquilo para ser visto. Não há separação entre o observador e a coisa observada. Não existe separação entre o observador e aquilo que ele vê. A coisa observada é o observador. Psicologicamente falando, não existe tal coisa como alguém, como nós acreditamos que existe esse alguém na experiência. Melhor dizendo, no experimentar. Porque não existe tal coisa como uma experiência sem alguém sendo experimentador. Então, aqui é delicado o assunto, requer que você coloque sua mente, seu coração, todo o seu ser envolvido na investigação da verdade sobre você, para ir além da ilusão desse você, para o fim de toda essa bagunça que temos feito, com as palavras, dando nome às coisas desnecessariamente. Você precisa descobrir o que é ser livre. Estar aqui e agora, livre da ilusão de que há alguém aqui. Então, a resposta para a vida é uma resposta sem essa condição psicológica de crença em palavras. Quando as pessoas vêm a mim e dizem, eu preciso me livrar do medo, eu digo, quem é você? Porque ela quer se livrar do medo, mas ela não compreendeu que ela é o medo. De outra forma, não haveria medo se ela não estivesse ali. Mas ela coloca o medo como um elemento separado, à parte dela. E ela acredita que um dia irá se livrar do medo. Enquanto ela estiver presente, o medo estará lá. Porque o medo a representa e ela representa o medo. Quando você recebe um representante de uma empresa, você está recebendo a empresa. Paradoxalmente, não tem nenhuma empresa lá, é só um representante. Mas ele é a empresa. Não há separação entre o representante e a empresa. Ele tem autonomia, autoridade, tem delegação para estar lá.
sendo a empresa. A vida é uma coisa extraordinária, de uma beleza incomensurável. Ela é um todo. Ela é uma única realidade presente. Apenas o pensamento em você cria uma separação quando nomeia a vida como ela acontece. O que é que os sábios descobriram? Que a beleza da vida consiste nela, como ela é. Não como o pensamento diz que ela deveria ser, ou poderia ter sido, ou seria. Os sábios não sofrem, porque eles não vivem no modelo do pensamento. O pensamento falsifica, falseia a realidade do momento presente, quando nomeia. Nossas crenças estão baseadas em nomeações. Nossas descrenças também. Qual será a verdade de uma vida divina, de uma vida real, de uma vida em Deus, de uma vida religiosa? É uma vida livre das nomeações, das classificações e, portanto, das ideias, dos modelos que o pensamento cria. Assim, crença não entra, nem descrença também. É muito estranho ouvir isso, porque nós passamos uma vida inteira associando vida divina, vida religiosa com crenças. Mas cada cultura, cada sociedade tem suas crenças. E cada um diz ter Deus, o seu Deus. E por isso nós brigamos, nós lutamos, digladiamos uns com os outros. Porque o que chamamos de religião é separação, é divisão, com base em palavras, em denominações. Tudo isso se assentando em crenças e descrenças. Um pensamento em você lhe fala sobre Deus, mas o que é esse pensamento sobre Deus, senão uma ideia, uma coisa que você aprendeu, que lhe falaram a respeito, e agora é uma crença que se situa no modelo de pensamento. Você apela a essa crença quando está em desespero, mas esquece dela quando está feliz. Se há uma realidade, e essa realidade é o divino, é Deus, é a verdade, é o Cristo, ou qualquer nome que tenhamos para essa realidade divina, ela está além dos nomes. Ela não faz parte do modelo da crença, do modelo do pensamento. Aqui eu estou apenas dando um exemplo para você que nós temos um fundo. A partir desse fundo, a gente vive tendo experiências a partir desse experimentador. Qual é a realidade de uma vida livre da experiência desse experimentador, onde está presente uma visão da verdade sem exatamente o ego, o eu, esse fundo, esse mim? Esse que é o resultado de uma cultura indiana ou de uma cultura ocidental ou budista. Qual será a realidade do Cristo? Qual será a realidade de Deus? Uma ideia? Uma crença? Algo do qual você tem que se lembrar para poder existir? Ou a realidade está além do pensamento? Está além da crença? Está além das palavras? Nós não sabemos o que é a vida. Não sabemos o que é o experimentar. Assim, temos dado nomes tanto a objetos como a estados psicológicos internos que surgem, que aparecem. E também temos dado nome àquilo que está além do conhecido, como o Cristo, como Deus. Se dá além do conhecido, a palavra Deus não pode ser a realidade de Deus, porque a palavra é uma coisa que nós construímos. A palavra Cristo não pode ser o Cristo, porque isso é uma palavra.
que estamos dando a um ser que imaginariamente acreditamos que está lá em algum lugar. Não sabemos quem somos, mas acreditamos saber quem é Deus, quem é Cristo, quem é A, B, C ou D. A não ser que você conheça a verdade sobre você e fique claro, muito claro, a compreensão de que você não existe como uma entidade que se separa da própria vida, a não ser que fique claro a visão da realidade da vida, que é a vida como ela se mostra, você jamais irá ter uma visão. Terá só uma imaginação, uma crença. Quando você tem uma boa vontade para crer, porque existem aqueles que não têm boa vontade para crer. Eles têm uma boa vontade para uma outra qualidade de crença, que é a descrença. Que também é uma crença. Será que podemos descobrir o que é isso que está aqui, nesse instante? Sem dar nomes para isso. Se aproximando disso, sem se separar disso. Essa aproximação da vida, essa aproximação do que quer que esteja presente aqui, sem essa separação, é a ciência de ser. Essa ciência de ser é o que eu tenho chamado de meditação. As pessoas usam a palavra meditação como algo que elas irão praticar. Se elas irão praticar, elas têm a técnica, elas têm o método, elas têm o sistema. O sistema, a técnica, o método é algo separado delas. Quando elas estão praticando, lá elas estão aplicando a técnica, o método, o sistema. Mas o sistema, a técnica e o método jamais existiria sem o pensamento, porque o pensamento construiu a técnica, o método e o sistema. Enquanto que a realidade da vida é a ciência desse momento na compreensão da verdade do que está aqui, sem o sentido do eu, sem o sentido do ego. Então, o que é meditação? Meditação não pode ser alguém meditando. Meditação só pode ser real se ela estiver presente e o meditador não estiver. Não existe na meditação a presença do meditador. Se existe alguém meditando, alguém está separado da sua prática, da sua técnica. A verdade da meditação é a real meditação. Eu tenho chamado de real meditação na prática. Nós temos no canal uma playlist sobre isso. Essa real meditação na prática é a ciência de que a vida como ela acontece, de forma prática, sem o sentido do eu, do ego, desse fundo que fica dando nome às coisas e acreditando e desacreditando nas coisas, não está mais. A ciência de ser é a real meditação na prática. Essa é a prática na meditação. Não é a prática de meditação, não é a prática de alguém meditando, é a verdade de que a vida, nesse momento, ela está presente como um experimentar, sem o eu. Porque isso não está presente, não sabemos o que é o amor. É uma palavra que usamos para sentimentos de prazer, de satisfação, de preenchimento, de afago, de carinho. Ok, tudo isso é muito louvável, bonito, mas isso a qualquer momento muda. Quando o outro não me dá mais carinho, quando o outro não me dá mais prazer, esse sentimento altera, porque é só um sentimento. Há uma emoção envolvida nesse movimento de encontro com ele ou ela, onde se troca afeto, se troca afagos, carinhos. Mas isso não pode ser a realidade do amor. Há algo presente fora das palavras. O real amor não está dentro daquilo que o pensamento conhece, reconhece. O que é essa aproximação da vida sem o eu?
é a presença do amor, é a presença da meditação, é a presença da verdade sobre você. O elemento aqui que complica tudo isso é a presença da mente em nós, como ela está funcionando. Então, a nossa mente, como ela funciona dentro de uma forma programada. Essa programação da mente é esse condicionamento mental, é essa mente condicionada que temos, é essa mente egóica que temos, é esse modelo de mente que nós conhecemos. O rompimento com essa mente é o surgimento de algo novo. Esse algo novo não faz parte do conhecido, não faz parte do identificável pelo pensamento e, portanto, pelos nomes e pelas palavras. Ok? Qual é a importância desta atenção sobre esse instante? É porque essa atenção plena, ela abre a porta para a compreensão do movimento do eu, e essa compreensão do movimento do eu é autoconhecimento. Isso revela a arte de ser consciência, que é meditação. E quando há meditação, não há mais o eu. Então, essas imagens